Estamos de volta então no Hora da Verdade. Hoje, como eu sempre digo, né, às vezes além de um bom papo, de você assistir um bom programa de televisão, um bom telejornalismo, como a gente tem aqui o Telefatos e outros programas da emissora, vale a pena você também buscar conhecimento através de um bom livro, bons livros. Em Poços de Caldas nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado, no horário de 9 às 7 da noite. Por lá, por exemplo, você vai encontrar esse livro que eu até indico, até escrevi um texto a respeito, que é esse livro do Jared Diamond, chama Colapso, Como as Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso. Eu até recomendei que esse livro fosse lido pelas lideranças brasileiras, né? Porque aqui mostra que as sociedades, e nós brasileiros também não estamos fora desse esquema, as sociedades antigas, que ele faz uma análise disso, as sociedades antigas se perderam, muitas delas, e outras sobreviveram, e aqui ele mostra as razões. E pergunta como as sociedades atuais, principalmente, por exemplo, a nossa aqui, como é que Poços de Caldas está se preparando para o futuro, né? O futuro que eu estou dizendo é a médio e longo prazo. Como é que nós estamos preparando a cidade para enfrentar os problemas decorridos de hoje, analisando o passado e o futuro. Portanto, esse livro Colapso eu indico para muita gente, principalmente para as lideranças em todos os seus níveis. O Diário de Bordo do Jornal Nacional no Ar, né, cruzando o país numa cobertura histórica, que foi a cobertura feita em 2010, sobre a liderança do jornalista Ernesto Paglia, já vale a pena de você ler. E Ascensão e Queda do Império Americano, Colosso, do Niall Ferguson. Vale a pena também você conhecer um pouco a história americana, a história dessa potência, né, desse império Estados Unidos. E também por lá o nosso livro Veracidade, que eu vou presentear ao meu amigo Franco Martins, que também gosta muito de ler, que estava até me confessando aqui. E boa leitura então você encontra na Livraria Nobel, na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Ao final desse programa a gente vai estar sorteando para você aqui o livro Veracidade. Um exemplar já é do Franco, mas o outro pode ser seu participando deste programa. O Salvador, por exemplo, ligou aqui para a gente, obrigado Salvador, ele pergunta qual o preço do ingresso da Descoberta, só para a gente reafirmar isso. O jogo do Cruzeiro, 60 para Caldense, para todo mundo, os outros jogos, 40 e 20, R$20 a Descoberta. Esses preços, como é que eles são analisados? Existe alguma análise antes de determinar o preço dos ingressos, Franco? Como é que dá por exemplo, vocês calculam a porcentagem? Como é que é feito esse cálculo de ingressos? Sim, existe um cálculo que seria por cima. Quantos ingressos tem que vender para pagar a despesa do jogo? Qual que é a despesa de um jogo? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos aproximadamente, um jogo de futebol com juiz, com estrutura? Mais de R$20 mil. Mais de R$20 mil Isso, cada jogo? Aqui em Poços. Aqui em Poços de Caldas. 22, 23 mil reais. Nossa, a gente às vezes que vai assistir um jogo, você não tem ideia desses valores. Daí né? o mínimo seria quantos ingressos precisa vender para pagar a despesa do jogo. No mínimo, para você ter Para empatar o jogo, né? E, infelizmente, alguns jogos dão prejuízo, sim. Estava segurando a 20, R$10 há muito tempo, mas as coisas foram subindo. Todos os times de Minas já estão praticando 40 e 20. Então, existe uma média entre todos os clubes que a gente acaba seguindo para ter um equilíbrio de preços. Claro que a gente sabe que o jogo de futebol ele acontece nas quatro linhas, mas ele acontece também nos bastidores, né? Ali às vezes no tapetão e tal. A Caldense hoje ela tem uma boa harmonia com a Federação Mineira de Futebol. Como é que a Caldense está sendo representada às vezes nas discussões, nas decisões da Federação Mineira? Sim, a Caldense é muito bem vista em Belo Horizonte. Estive lá em novembro, dá para sentir isso. O carinho que a Federação Mineira tem pela Caldense, que é um time de história, um time que já foi campeão mineiro. Eles querem a Caldense sempre bem, eles querem a Caldense sempre em destaque em Minas Gerais, porque é um time de tradição e isso é importante ter para eles lá em Belo Horizonte. Tem um tato, meu presidente tem uma ligação muito boa com o presidente da Federação Mineira, isso é importante. Enquanto isso, a Caldense está muito bem servida. Quando a gente fala de um time de futebol também, e a gente vê vários exemplos disso no país, algumas equipes têm condições aí de manter aquelas equipes de base para até depois reaproveitar os garotos para o time principal. A Caldense, por exemplo, nessa questão, é mais difícil ela ter essas estruturas de base, manter isso, né? Porque aí chega no campeonato, ela tem que, né, buscar atletas, não é isso? Sim, hoje a Caldense não tem a divisão de base por N fatores. O Ministério Público de Minas exige várias coisas hoje que acabam encarecendo. Um fator é custo, o outro fator é o retorno que você teria desses jogadores. Teria que ser um trabalho muito bem feito para o custo virar lucro. E hoje em dia ainda tem que ser um projeto a longo prazo, com parceiros,
para que isso seja viável algum dia, mas hoje está parado. Eu imagino, porque a gente fala de futebol de anos atrás e é claro que toda essa estrutura ao longo do tempo foi mudando para você manter uma estrutura de base, que nem você falou, hoje as exigências trabalhistas, enfim, né, que exigem demais para você ter uma equipe de base, para manter isso, o dinheiro é muito forte. Né? Quando a Lei Pelé extinguiu o passe do jogador, isso acabou com o clube pequeno. Infelizmente é verdade, o clube pequeno hoje, que não tem o passe do jogador, é muito difícil investir nisso. Ou investe com empresários, tem muitos empresários no Brasil, alguns bons, alguns picaretas, então isso é muito sensível, você achar esse empresário que vai te ajudar aqui. Então isso aí é um estudo, é um projeto que tem que ser feito sim, quem sabe futuramente a Caldense tem alguma coisa, uma novidade nisso aí. O José Vitor ligou para a gente também, obrigado. José, ele pergunta, acho que é uma pergunta, se foi bem recebida a notícia, ou não sei se você está afirmando ou perguntando, tá, Zé? Mas eu acho que é uma pergunta. Foi bem recebida a notícia da Caldense disputar a Copa do Brasil? Foi muito bem, ótima. Uma surpresa muito boa para todos da Caldense. Eu acho que para todos nós torcedores, que às vezes a gente fala, nossa, disputou um campeonato mineiro, mas será que não tem outros campeonatos para a gente? Eu até brinquei né, no intervalo aqui, aquele pessoal eu chamo o pessoal do Alam, né, o alambrado. Aquele pessoal que fica ali no alambrado e fala, nossa, o que aquele pessoal faz depois que param os jogos da Caldense? Onde é que eles vão ficar no alambrado? E às vezes tendo uma Copa do Brasil aí para a Caldense circular, prolonga um pouco, né? Sim, a Caldense foi uma surpresa, sim, a gente não esperava essa convocação, que não foi um convite, foi uma convocação, né? A gente conseguiu a vaga e estamos prontos para disputar, sim, foi muito bem. E aí, de repente, já dá para pensar um dia, quem sabe um dia a Caldense disputando a Copa Libertadores, né? Vamos conseguir sonhar, né? Vamos sonhar um dia, assim, quem sabe, cenário internacional. A Caldense ganhou, né, o Campeonato Mineiro em 2002 e a gente sempre fica querendo repetir esse título, não é isso, Franco? É um sonho, né, William? Sonho, né? Conversamos aqui em off, né? 2002 foi marcado na história da Caldense aí. É um sonho que temos que sonhar e sonhar tem que trabalhar. Vamos trabalhar para isso, sim. Vamos evoluir com o futebol brasileiro. O futebol mudou muito, está muito difícil, mas a gente tem que evoluir também. Não pode só reclamar. Quando a gente fala de estrutura de futebol, por exemplo, só para a gente ter uma ideia numérica, não de valores eu sei, mas a questão é assim, de quantas pessoas hoje trabalham na estrutura de suporte, além do técnico, massagista, né, para manter o futebol da Associação Atlética Caldense? O elenco hoje, com os jogadores, na média aí, com os atletas, 45 pessoas, 40, 45 pessoas no futebol. No futebol. Com os atletas. E aí você diz, por exemplo, tem massagista, tem supervisor, fisioterapeuta, médico. Gente, a tia da cozinha, o jardineiro, o porteiro, envolve N pessoas que todos fazem parte, todos têm a contribuição para o sucesso. E falando do futebol, eu falei aqui que o Franco, além de ser vice-presidente da Caldense, é vice-presidente da Associação Atlética Caldense, agora, inclusive ele estava me contando que o vice-presidente da Caldense, uma das funções é cuidar do futebol, é isso, Franco? Sim. Já tem o presidente que cuida mais em geral do clube, o vice-presidente seria um braço do presidente no futebol. Isso aí, quase todo clube do Brasil usa essa. Quer dizer que o Laércio passou essa incumbência para você, cuida do futebol. Que já dá um alívio para ele, né? Que é uma carga pesada. Ele conhece como funciona o futebol, ele conhece muito bem isso aí, os bastidores do futebol. Eu peguei muita coisa dele, aprendo todo dia com ele. Isso aí, eu quero ajudar eles no que puder aí para dar certo. Essa função de cuidar do setor de futebol, que você disse que você está pegando a experiência do próprio Laércio Martins, mas deve ser uma tarefa para você, um novo desafio, né? Eu gosto muito do futebol, ele é suspeito de falar porque... Para que time você torce além da Caldense, é claro? Hoje eu torço para a Caldense. Hoje eu torço para a Caldense, não vou falar nem outro time aí, porque eu foco a Caldense, adoro futebol nacional, internacional, acompanho todo o futebol. Isso para mim é um prazer, é desgastante, é assim, tem os bastidores do futebol, tem hora que não é tão legal. O futebol no campo é muito bonito, né? Mas tem umas coisas que acaba entristecendo a gente, mas eu gosto muito e vamos trabalhar cada dia mais para o sucesso. O atleta hoje, além dessa preparação física, técnica, ele tem que ter um preparo também psicológico. A gente vê muitos jogos, eu estava vendo até a Copa São Paulo, né, que feita aí com garotos e tal, e muitos garotos ali se perdendo, porque a cobrança é muito grande. O atleta da Caldense, nessa preparação psicológica, às vezes também ganha jogo. Sim, o atleta hoje precisa, é muito importante isso, não é o atleta, ele de mal de cabeça, ele não rende no campo. Ele tem que estar centrado no trabalho dele, saber a importância dele para o time, para o treinador e para os companheiros dele. Ele não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Isso é em todo lugar na vida é assim. Claro. E no futebol não é diferente. Então o atleta ele tem que saber a importância dele para aquela instituição que ele está defendendo. Ele sabe que as pessoas que estão lá pagando o salário dele estão trabalhando para isso. Tem que vestir a camiseta assim. Mesmo que esteja um ano aqui, outro ano no outro time, ele sabe que ele é profissional. Esse é um trabalho
psicológico importante, porque ele tem que se dedicar, porque o sucesso dele é o sucesso do time. E sair todo mundo junto, remando para o mesmo lugar, o sucesso acontece. Isso é uma diferença de uma vitória para uma derrota. Claro, às vezes a gente fala de jogo e a gente pensa nos juízes, né? Que são sempre aqueles que a gente fica assim, será? Como é que estão os juízes da Federação Mineira? Como é que a Caldense analisa aí, se é que já tem essa análise, dos juízes que compõem hoje a Federação Mineira, que vão aí apitar alguns jogos da veterana? Eu sempre falo que o juiz, a gente tem que confiar nele, né? Não tem outro jeito também. Não tem outro jeito, ele começar o campo lá e ele está trabalhando também, torcer para ele errar sempre menos e tem que confiar no trabalho dele. O quadro de juiz da Federação Mineira é muito bem elogiado pela CBF. Você vê no Brasileirão vários juízes mineiros disputando jogos importantes. E temos que confiar no trabalho dele. Acho que como tem os dois times trabalhando, o juiz está trabalhando também. E um dos melhores juízes do Brasil, Porsche Caldas, né? O Sandro Merahit. Então, mas isso aí é um trabalho que eu acho que tem que confiar. Não tem mais aquela historinha de vai vir aqui, vai fazer um serviço aqui, fazer um serviço ali. Isso, o futebol acabou também, não cabe mais. Não tem mais essa história assim, a gente ouve falar, mais antigamente, não sei se hoje, mas se fala, eu estava vendo até a análise do pessoal da própria FIFA, já e até comentei no editorial a respeito de possibilidades de alterar resultados e tal. Isso no Campeonato Mineiro, você já acha que isso já pertence ao passado? Não, é o passado, eu tenho certeza. Eu estive presente em várias reuniões, os juízes são pessoas também sinceras, né? Estão querendo trabalhar também, querem crescer na vida também. Vem aqui para fazer o seu melhor. Erros existem. Infelizmente, no futebol, erros para todo mundo aí, que é mais importante, os juízes erram também. E, infelizmente, alguma vez contra a gente, alguma vez a favor também. Então, isso aí temos que confiar sim, a gente não pode entrar no campo lá e ver que vai me roubar aqui. Ele pode que errou e, infelizmente, atrapalha o time. Mas temos que confiar no trabalho deles. Bem, a gente está no Hora da Verdade, você acompanhando esse bate-papo aqui com o vice-presidente da Associação Atlética Caldense, que toma conta com certeza aí, uma das responsabilidades dele é essa questão do futebol, Franco Martins, e nós vamos para o intervalo, não sai daí que já já a gente volta.